E para muitas escolas, hoje é o primeiro dia de aula do ano de 2017. Por isso nós vamos te dar dicas de como organizar os materiais escolares das crianças. Vamos também falar sobre a ansiedade dos pais e das crianças para essa volta às aulas, né? Como superar mãe, aula de primeira viagem. A psicóloga Gisele Tadei vai nos dar dicas aqui, ó, bem bacanas, tá? E segunda-feira é dia de aprender receita nova, né? Dá uma olhadinha no que você vai aprender. Segunda-feira é dia de aprender receita nova aqui no Ver Mais. Você vai aprender a fazer uma torta mineira, né, Paty? Isso, deliciosa. Então fica aí. Olha, ao vivo recebo o Sargento Monteiro da Polícia Rodoviária, que vai falar sobre o combate às drogas. E essa semana também, ó, nós temos aí muitas novidades, tá? Então, olha, pode mandar suas perguntas, tá no nosso WhatsApp, que eu tô esperando para você participar comigo, tá? Afinal, o Ver Mais é seu e tá só começando. Então, começando mais um Ver Mais ao vivo, mais uma semana começando, né? Que Deus nos abençoe nessa semana aí, olha, semana de volta às aulas, não é verdade? Então, por isso, no programa de hoje, nós vamos falar muito sobre isso com as mamães, tá? Isso porque essa época do ano é muito corrido para a maioria delas, né? Então, nós vamos te dar agora alternativas para etiquetar os materiais escolares e os uniformes das crianças. Dá só uma olhadinha. As aulas já começaram, mas uma das dificuldades das mamães é etiquetar os materiais, organizar da forma certa. E para te ajudar nisso, a gente vai conversar hoje com a personal organizer Tatiane. Tudo bem, Tati? Oi, tudo bem. Então, vamos lá dar as dicas para as mamães, né? Porque é realmente uma hora crítica, né? De arrumar os materiais, são tantas coisas, né? É muita coisa, né? Então, assim, hoje em dia as escolas já pedem, na verdade, né, já exigem que a gente mande tudo etiquetado, mas aí a gente vai mostrar, assim, algumas ideias, algumas dicas de como fazer, né, de como dar fazer esse processo. Então, assim, a gente tem uma das opções que a gente usa, porque a gente usa profissionalmente, então a gente tem, são as etiquetadoras. Elas têm no mercado, de repente, como a gente sempre dá dicas, né, de você etiquetar tudo, então seria uma ideia legal, é uma opção, é saber que existe. Então são as etiquetadoras, a gente só escreve o nome da criança e imprime e sai a fitinha. Então tem bobinas de papel, de plástico, de tecido, então dependendo do que você vai usar, é legal, é uma opção bacana. Então, é uma opção, como você disse, para quem usa para outras coisas isso. Também, porque não é muito barato. Não é muito barato, sim. Tanto a aquisição da etiquetadora como a fita não é uma coisa muito barata. E como ficaria? Então ela fica assim, né? Então aqui a gente colocou o nome, né? Então a gente ou coloca o nome da criança, né, completo. De repente na sala tem muitas crianças com o mesmo nome, né? Então é a gente comum isso hoje. Isso, a gente pode usar o sobrenome. Então a gente pode usar, né? Nesse caso também, como a fita não é muito barato, então a gente procura economizar um pouquinho e coloca então só o sobrenome que já identifica. Legal. Então ela ficaria assim. Agora, outra opção mais barata, né, que a gente tem são essas etiquetas. Então, tem essas etiquetas que a gente, né, tem também, compra em papelaria. Tem de vários tamanhos, então a gente tem tanto para etiquetar pastas, cadernos, livros, apostilas. Tem essas daqui que a gente pode usar, no caso, né, de lápis, assim, de outras opções, outros materiais. E tem umas pequenininhas que normalmente são de etiquetadoras de supermercado, assim. Então, tem escola que exige que você etiquete cada lápis de cor, cada canetinha. Então, uma menorzinha fica mais fácil. Então, tem essa opção. Ou as personalizadas. Então, as etiquetas personalizadas também são bacana. Você vai colocar o nome da criança, às vezes a turma, né, que ela estuda. Então, também é uma outra opção. Legal. Caso, né, não tenha... Então, aí você vai usar então a caneta tradicional, né, para as etiquetas, essas que a gente compra já pronta. E a gente tem também as canetas, caneta para tecido, caneta, né, para você escrever de repente na própria pasta. Ou... Aquelas que a gente fala que escreve em CD também, isso, né? Isso. Esse caso. Aí
seria uma forma mais fácil, né? Mas também não fica tão bonito, né, gente? Então, assim, vai da disponibilidade de cada um, que cada um prefere, claro. mas também é uma opção. Se você quiser escrever na própria pasta, no próprio caderno, o nome do aluno, do filho, né, também fica legal. Com certeza. E isso vai facilitar muito, né, na hora, não só para as professoras também, mas para o próprio aluno, né, identificar o que é dele. Isso, pra gente se organizar mesmo, né? Então, de repente, tá na própria organização do dia a dia, né? E pra não perder material, né? Porque a gente sabe que não é barato, então quanto mais a gente puder cuidar, melhor. Legal. E outra coisa também que acontece nesse começo de ano são os uniformes, né? A maioria, acho que todas as escolas têm uniforme, exigem uniforme, e a gente precisa etiquetar também, né? Porque são todos iguais. Sim. Como o próprio nome diz, é um uniforme, tá todo mundo igual. Então, como saber, né? Se de repente, sujou uma camiseta, vamos trocar, principalmente dos mais pequenininhos. Isso. Pra não perder a camiseta. Também dá pra etiquetar com as mesmas formas que a gente mostrou ou não? Isso, então assim, a etiquetadora também é boa porque ela dá essa opção, então ela tem uma fita que é para tecido, então a gente pode etiquetar da mesma forma, a gente coloca aqui, então o lugar que você vai usar para etiquetar, então é opcional, né? Tem gente que põe aqui pelo lado de dentro, tem gente que coloca na barra, mas ela é própria para tecido, então ela não sai, você pode lavar, ela é bem resistente. Então ela fica assim. Ou uma outra opção é um papel transfer. É um papel que a gente encontra em papelaria comum, ele é assim. Então esse é o melhor, que ele é quadriculadinho de vermelho. E você vai comprar uma folha e fazer a impressão em casa mesmo. Então você faz escreve o nome da criança no Word mesmo. Então você pode fazer quantas você quiser, ou do tamanho que você quiser. É só lembrar de você espelhar a imagem. Então lá no Word ele tem isso, ele tem a opção de você espelhar a imagem. Aí você vai recortar cada nomezinho e colocar em cima do onde você quer, né, marcar, e a gente vai passar o ferro. Então tomar cuidado para colocar um tecido em cima, né, passar o ferro, e ele vai ficar assim. Aí ele fica transparente, legal. Só aparecendo o nomezinho. E falando, né, de economia, que nessa hora a gente quer economizar, o papel transfer não é muito caro, não. Não. O papel, quando a gente compra em bastante quantidade, ele, lógico, sai mais em conta. Esse daqui eu paguei R$7 numa folha. Mas ele rende muito, porque você vai poder fazer muitas etiquetas. Então, né, comparado realmente com a etiquetadora, ou se você for fazer, né, a caneta, às vezes a caneta que você vai comprar vai sair o mesmo valor ou até mais, e não vai ficar tão bonito, né? Então compensa, vale a pena. Legal, muito legal essa dica pra gente fazer nas camisetas, porque precisa mesmo, né? É uma necessidade. Sim, sim, é importante, porque, né, como você falou, os pequenininhos têm que levar uma muda de roupa extra, de repente, né, acontece alguma coisa, então é bom, ou de repente a criança faz uma outra atividade na escola, tem que trocar de roupa, né, e uniforme também não é uma coisa barata. Tati, muito obrigada pelas suas dicas, acho que vai servir muito pro pessoal lá de casa, né, pra gente poder economizar nessa época que a gente gasta tanto, né, com as crianças, e tenho certeza que o pessoal gostou, a gente vai aproveitar muito essas dicas. Obrigada e até mais. Obrigada a vocês. Olha só, no programa de hoje nós vamos ainda falar muito aí sobre isso, tá? Tá, mamães? Isso porque nessa época do ano é muito corrida para vocês, né? Então a gente está dando essas alternativas aí, tá? Então a gente agora ensinou a etiquetar os uniformes. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a GCL, que vai falar como essa ansiedade da mãe, né? Das crianças irem aí para o primeiro dia de aula, principalmente para as mães de primeira viagem, não é?